No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, reage com firmeza a discurso golpista de Jair Bolsonaro e cita crimes de responsabilidade do chefe do Executivo. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, volta a minimizar ataques, fala em pacificação e sequer cita a possibilidade de impeachment. Dólar dispara e bolsa tem forte queda como efeitos das falas atentatórias do chefe do Executivo. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 9 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A repercussão daqueles discursos atentatórios do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro foi enorme por todo o país, e não era para menos. A classe política e a sociedade civil, quase em uníssono, repudiaram o ensaio golpista que o ex-capitão fez no chamado Dia da Independência, desafiando o Supremo Tribunal Federal, atacando as instituições em geral e partindo definitivamente para o tudo ou nada. O próprio presidente do STF, ministro Luiz Fux, fez um discurso bastante incisivo, falando em crimes de responsabilidade cometidos pelo chefe do Executivo e cobrando que o Congresso Nacional se debruce sobre esse processo. Talvez o único que tenha agido com total conivência às ameaças do bolsonarismo, como faz de maneira recorrente, tenha sido justamente o ator mais importante nesse tabuleiro, dada a necessidade de saída imediata desse projeto de ditador do Palácio do Planalto. Eu me refiro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Sem mencionar diretamente o ex-capitão, o deputado se posicionou mais uma vez em prol da pacificação do país, algo que o Bolsonaro já abriu mão faz tempo. Defendeu a democracia e disse que o Brasil tem um compromisso com as urnas eletrônicas em outubro do ano que vem. Além disso, ele cogitou o fato de os atos do 7 de setembro terem se dado em clima de paz. Só esqueceu de citar que os manifestantes, bem como o presidente da República, se posicionaram favoráveis à ruptura democrática, ao estabelecimento de uma ditadura no país. Enfim, é aquela velha história, de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Resta saber se as lideranças partidárias do Congresso vão pressionar o senhor Arthur Lira para que lhe dê prosseguimento a um dos mais de 130 pedidos de impeachment de Bolsonaro que se acumulam nas suas gavetas. O Brasil precisa, de uma vez por todas, de uma liderança que se volte aos problemas reais do nosso país, que são inúmeros e urgentes, e eu vou listar apenas alguns deles aqui, como o combate a uma pandemia que já tirou a vida de mais de 580 mil brasileiros, a solução para uma crise econômica sem precedentes, essa estagflação que está colocada e que leva milhões de brasileiros à situação de extrema pobreza, à insegurança alimentar, um índice de desemprego e desalento que se mantém em níveis recordes há meses, uma crise energética que deve levar o país a um apagão em poucos meses, enfim. Os desafios são enormes para uma figura da pequenez e da inépcia do senhor Jair Bolsonaro. Isso sem contar que muitos desses dramas foram criados pelo próprio ex-capitão, que se elegeu com o discurso da antipolítica, do combate à corrupção, e agora está mergulhado até o pescoço com denúncias de desvio de dinheiro público no seu governo e na sua família, nesses inúmeros escândalos de rachadinhas nos quais seus filhos estão envolvidos.
Nesse quadro, onde é impossível confiar na plutocracia que comanda o Congresso, que ainda segue, apesar dos constrangimentos, tendo suas pautas atendidas pelo Jair Bolsonaro, falta à esquerda uma atuação mais firme e incisiva para que esse sujeito tenha o único destino que merece, que é a deposição imediata e sua prisão pelos inúmeros crimes que cometeu contra a democracia e contra o povo pobre desse país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer falar com vocês. Sakamoto, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Sakamoto, nós tivemos na última terça-feira aqueles esperados atos convocados pelos bolsonaristas para o 7 de setembro, onde acabou se criando a ameaça de um golpe contra a nossa democracia, a possibilidade de uma insurreição, um apoio de policiais militares contra o Supremo e o Congresso, mas o que acabamos vendo foi aquele script bolsonarista de sempre. Cartazes com ataques aos poderes, alguns atos isolados de violência e o próprio Jair Bolsonaro discursando para mobilizar seus apoiadores, dizendo que não respeitaria mais ordens do ministro Alexandre de Moraes, que só sairia preso ou morto da presidência da República, no discurso mais ameaçador desde que assumiu a presidência. Eu gostaria de ouvir primeiro, Sakamoto, uma avaliação sua para esses protestos dos militantes favoráveis ao ex-capitão por todo o país. Ficou dentro do esperado? Olha, pode-se dizer que os protestos foram menores do que aquilo que Jair Bolsonaro esperava e precisava, mas também foram maiores do que muitos analistas extremamente otimistas apontavam, né? As pessoas falavam, não vai ter ninguém, né? E ele, em São Paulo, cobriu 11, 12 quarteirões da Avenida Paulista, estimativa de 125 a 150 mil pessoas, o que é muita gente, né? Ainda mais considerando um feriado prolongado em São Paulo, mas ao mesmo tempo ele é menor do que as promessas de levar 2 milhões de pessoas à Avenida Paulista que o presidente falava. Ao mesmo tempo, na Esplanada dos Ministérios em Brasília, houve também muita gente. A esplanada inteira, a estimativa é que ela, quando está coberta de gente, ela pode receber 2,3 milhões de pessoas. Então, também tivemos em Brasília algumas dezenas de milhares, alguns números colocam 100, cento e poucos mil pessoas. Apesar de parecer pouco, havia muita concentração e a esplanada é enorme, né? Então,
é aquilo. Os protestos foram menores do que o presidente queria, né? E tinha alardeado, e nesse sentido é uma derrota para o presidente, mas, ao mesmo tempo, é muita gente. Tem, é claro, como analista da realidade, a gente tem que falar isso. A gente adoraria falar que ele não tem apoio, que é mentira. Bolsonaro conta com 25% do apoio, segundo o Datafolha, da população. Isso é muita gente, né? Ainda mais se você for considerar que o Brasil ele tem 213 milhões de habitantes, segundo a última atualização do IBGE, né? Então, 24% das 51 milhões de pessoas, mesmo se a gente for considerar os bolsonaristas raiz, aquele pessoal que apoia o Bolsonaro incondicionalmente, que segundo o Datafolha representa 15% da população, ainda assim a gente está falando de um número muito grande, a gente está falando de cerca de 30 milhões de pessoas. Então, é claro que essa quantidade de gente, né, ela é esperada porque o presidente tem apoio, tem suporte. Como eu comentei anteriormente, Sakamoto, o Jair Bolsonaro discursou para a sua horda e, além dos ataques abertos às instituições, disse que já tinha uma reunião marcada para ontem com o Conselho da República, formado por integrantes do Legislativo, do Executivo e por membros da sociedade civil, que têm o poder de decidir sobre temas como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e também de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Só que nenhum dos que teriam de participar do encontro disse ter sido comunicado da tal reunião. Foi mais uma notícia falsa que o Bolsonaro criou para tentar manter o controle da pauta política, Sakamoto. Além disso, ele acabou editando aquela medida provisória restringindo a atuação das redes sociais em relação à exclusão de conteúdos considerados falsos compartilhados pelos usuários. Ou seja, o presidente segue esticando a corda. Você acredita que ela possa se romper do lado do Bolsonaro, Sakamoto? É interessantíssimo porque o presidente Bolsonaro, muitas vezes a gente pensa que ele está sendo um gênio de comunicação, porque muitas vezes a comunicação dele, vamos ser bem sinceros, é boa. É boa no sentido da estratégia de comunicação, né? E aí a gente pensa que ele é um gênio da comunicação, ou que o discurso dele é milimetricamente pensado, e não é. Ele fala muita bobagem que depois ele mesmo se arrepende no discurso. Eu particularmente acredito que ele, citar o Conselho da República, ele errou retumbantemente. Eu acredito que ele estava pensando no conselho de governo dele, né, que são eles, ministros, né, porque a maior parte da população para quem ele está falando não sabe o que é o Conselho da República. Mas ele falou para um grupo de pessoas que sabe que é para mídia. Eu também acho que não. Eu acho que nesse ponto aqui especificamente o sujeito fez desculpa usar um termo com seus ouvintes, mas fez merda, sabe? Ele errou retumbantemente, né? Falou bobagem, até que os próprios ministros logo na sequência tentaram corrigir, né? Até porque não faria muito sentido, né? No Conselho da República seria ter o quê? Ele ia se encarar o Fux, encarar o Renan Calheiros, encarar o Freixo, o Pacheco, e nem o Lira daria apoio para qualquer loucura do Bolsonaro. Ele ia tomar ele ia ser enquadrado, né? Então não faz sentido. Eu acho que ele simplesmente errou, né? Como ele erra muitas vezes, e a gente às vezes fica procurando que ele quis dizer alguma coisa. Às vezes ele quer, mas quando ele quer ser, desculpa usar o termo, idiota ou golpista, ele é explícito, ele é bem explícito. Agora, como ele foi explícito com a medida provisória 1068, que contribui, que ajuda, que dificulta a remoção de conteúdos e de contas e de perfis em redes sociais por parte das empresas, das plataformas. É claro que existe um debate longo, importantíssimo, que a gente, para não deixar as plataformas, o Twitter, o Facebook, o Google terem poder demais sobre o debate público, né? Isso aí é importante e deve continuar. Mas é inaceitável que o presidente da República decida, né, que conteúdos claramente desinformativos, principalmente aqueles que colocam em risco a saúde, por exemplo, informações sobre remédios que defendam remédios ineficazes contra a Covid, ou postagens que mintam a respeito da credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, ajudando a erodir a crença na democracia, não possam ser retiradas das plataformas, sendo que isso é uma mentira comprovada e deslavada.
E o presidente Jair Bolsonaro, com a sua MP, ele decidiu o que pode e o que não pode ser mediado por parte das plataformas. As plataformas já têm uma política da comunidade, de regras da comunidade que a gente aceita ao aderir. É claro que isso pode ser legislado, mas qualquer tentativa de legislar sobre se é justo ou não deve ser tomada no Congresso Nacional, através de um debate amplo, com consulta à sociedade, como pede a Constituição. Né, questões de cidadania e de liberdade de expressão devem ser discutidas não por medida provisória, que é uma coisa que é o seguinte: o presidente decreta, passa a valer, e aí o Congresso tem 120 dias para decidir se mantém ou se não mantém. Isso tem que ser decidido com uma discussão muito longa envolvendo a sociedade brasileira no Congresso, no Parlamento, coisa que Bolsonaro não fez e, portanto, é inconstitucional e precisa ser devolvido, como, ao que tudo indica, será devolvido pelo Senado sem avaliação. Agora, é claro que Jair Bolsonaro, o objetivo dele em todo esse processo, né, é que ele quer esticar a corda ao máximo para romper. Né? Só que é o seguinte, ele não, a ideia, a intenção, que se ele vier a romper, não vai ser este ano. E não vai ser de uma vez, ele vai aos poucos erodindo, fragmentando a corda democrática, assim. Ah, ele rompeu? Não, não rompeu. Ele vai erodindo, vai fragmentando aos poucos, porque se romper, a justiça, a polícia, o exército, o Congresso pode chegar junto. Ele vai esticando a corda. O rompimento, se houver um rompimento total, na minha opinião, né? O esticar a corda até romper deve ser nas eleições do ano que vem. O que eu tenho percebido, Sakamoto, a partir dos movimentos do presidente da República e dos seus apoiadores, é que o bolsonarismo mostra-se incapaz de se reinventar. É evidente que ele não pode ser desprezado, mas essa retórica autoritária acaba levando a um isolamento difícil de ser revertido, pelo menos no cenário que temos atualmente. Parte do Centrão começa a sinalizar um eventual desembarque do governo caso o presidente mantenha esse tensionamento. É o caso de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que disse essa semana em entrevista à jornalista Miriam Leitão: essa incapacidade do bolsonarismo se renovar, Sakamoto, apostando no radicalismo como pauta única, indica que, enquanto força política majoritária, ele pode ser rejeitado. Eu acredito que esse isolamento bolsonarista ele é supervalorizado. Agora o Bolsonaro está sob as cordas, não porque ele vem atacando a democracia, ele está contra as cordas, na verdade, porque a inflação está alta, porque o desemprego está em 14,4 milhões, inflação da cesta básica em 22% em 12 meses, segundo o DIEESE, 19 milhões de famintos, 5,6 milhões de desalentados, alta na conta da gasolina, alta no gás de cozinha, energia elétrica subindo, possibilidade de apagão e de racionamento forte de água. É por isso que ele está, isolado. Se Bolsonaro, neste exato momento, se a economia estivesse crescendo, é claro que a economia não está crescendo, inclusive, por conta das crises, por conta da forma como ele gera as crises, por conta da sua própria natureza. Mas, se estivesse melhor a economia, mesmo ele poderia estar ameaçando o golpe de Estado, que ele teria um monte de gente ao lado dele. Assim como tem um monte de gente ao lado dele, por mais que não tenha ido, as pessoas ficam lendo as ruas e achando que as ruas são um sinal do que acontece no Brasil. O Bolsonaro tem o naco anacrônico do agronegócio do lado de Bolsonaro, pecuaristas, agropecuaristas, extrativistas, madeireiros, garimpeiros. Você tem um naco grande do Exército e da Polícia Militar, principalmente soldados, cabos, sargentos, subtenentes. Nós temos milicianos, nós temos empresários que atuam no lucro a todo custo, que estão ao lado dele, empresários grandes, inclusive. Você tem um lado da elite financeira que está ao lado dele e não larga nem cavacatuça, sabe? E que por isso garante, né? Eu acho que existe por isso que eu falo que o isolamento dele, ele pode estar isolado. Ele, desde que ele assumiu, ele fala, os discursos dele são voltados não para a população brasileira, são voltados para a bolha dos 15% que concordam com tudo que ele faz e fala.
Então eles têm governado só para esse pessoal. Ele tem governado para esse pessoal. Mesmo esse discurso de liberdade, liberdade individual e todas as outras coisas, tem a ver diretamente com o que ele fala. Bolsonaro foi eleito exatamente para botar de lado todas as conquistas democráticas que a gente conseguiu desde 88. O objetivo dele é que esses grupos que o apoiam tenham liberdade total para fazer absolutamente o que eles querem. Tudo o que eles querem. Né? É por isso que ele fala tanto em liberdade individual. Não é simplesmente garganta e bravata. Ele quer mesmo que ele e o grupo dele façam absolutamente tudo o que quiserem, passando por cima do que for necessário. Porque o desmatamento na Amazônia, foda-se a questão da mexer em chuvas, mexer em aquecimento global. Mas a questão de multas, né? Foda-se, vamos corram nas estradas que eu não vou multar, dane-se que outras pessoas vão morrer. Né? E tudo mais isso. Então ele quer liberdade realmente, né? Mas vamos acabar com leis trabalhistas, que mano é lei trabalhista, regra trabalhista, né? Então dane-se que o trabalhador vai ser esfolado até no couro, né? O que ele quer é que esse grupo dele, né? Ele quer o mais forte sobrevivendo. Deus, cada um por si, já ir acima de todos. Isso que ele quer, né? Ele sempre quis isso, né? Então o isolamento é a natureza dele. O que acontece é que é o seguinte, ele precisa de apoio no ano que vem para a eleição. E aí ele tem uma opinião, né, que é o seguinte, ele tem um posicionamento possível que é o seguinte, ele pode esperar e torcer para um crescimento econômico no ano que vem, e aí se houver um crescimento econômico, ele se torna um candidato competitivo. Caso contrário, ele vai continuar esticando, e se perder no ano que vem, ele vai ou ele vai cometer um golpe aberto, né, não vai reconhecer, ou ele vai usar isso como justificativa de que foi roubado e sair. O problema é que Bolsonaro sabe que se ele sai do governo, ele sai preso, devido à quantidade de crimes que ele cometeu antes e durante o governo, né? Então é por isso que ele não quer sair nem com a vacatuça. Abrindo um parêntese rápido, Sakamoto, o que você achou da cobertura da imprensa para esses atos do 7 de setembro? Nenhuma emissora exibiu os discursos do Bolsonaro em Brasília, e em São Paulo se recorreu a uma transmissão via internet amadora, de qualidade péssima. Pouco se entendia o que o presidente bradava aos seus apoiadores. Te decepcionou essa cobertura dos atos, Sakamoto? Eu acho que uma emissora grande como a Globo, por exemplo, acertou em não ficar bombando, né, os atos antes deles serem realizados, coisa que eles fizeram de forma muito equivocada e de forma bizarra nos atos do impeachment, né? Não é função da imprensa ficar, olha, tá enchendo, sabe? Como para bombar os atos, para chamar isso o pessoal ir participar de ato pró a favor de qualquer coisa, né? Então, nisso acho que eles acertaram. Eu acho que a Globo, ela fez uma boa cobertura, é claro que tá muito difícil colocar repórter, qualquer jornalista participar de cobertura, seja mídia independente, seja mídia tradicional, é muito difícil participar porque os bolsonaristas estão perseguindo, né, jornalistas, estão atacando, como a gente tem cenas ontem de emissoras de TV como a Bandeirantes que foi atacada, então foi muito difícil estar lá no meio, cobrir, entrevistar, perguntar para as pessoas, mesmo transmitir o discurso do Bolsonaro, porque não tem ninguém. Lá o pessoal é atacado mesmo, né? Não tem como deixar alguém lá embaixo. Agora, considerando isso, né, a captação mesmo de conteúdo ficou difícil. Eles iam se utilizar, a imprensa, né, pelo que eu pude apurar, ia se utilizar da transmissão das próprias redes sociais do presidente, mas devido ao excesso de tráfego também, estava ruim, tentaram se utilizar de transmissão de canais simpáticos ao Bolsonaro, por isso que a transmissão também caía a todo momento, né? Então, isso é um ponto que a imprensa vai precisar melhorar. Considerando que ela tem sido atacada em determinadas manifestações, como é que ela vai cobrir fazer essa cobertura, né? Quando se ela é persona não grata. É difícil, mas ela tem que aprender, é o equivalente àquilo que acontece no cercadinho lá em Brasília, né? Que Bolsonaro e os militantes dele atacam os jornalistas, né? Mas lá é um ambiente mais controlado.
Numa manifestação como essa é difícil imaginar o que aconteceria. Agora, nos telejornais a gente pode ver, inclusive a Globo foi muito didática, eu acho. A Globo foi muito didática para explicar para a população o que estava envolvido, as declarações no Jornal Nacional. E eu acho que isso, na verdade, merece nota, né? Digno de nota, assim. Outras redes de TV, como SBT, Record, Rede TV, não foram bem, né? Acabaram, acho que, na minha opinião, minimizando o impacto das declarações do presidente nesse processo, né? Agora, coloca-se um desafio. Como você vai fazer uma cobertura em que os manifestantes são claramente contrários a você? Já aconteceu coisas, inclusive manifestações de esquerda, em que manifestantes, que na minha opinião, idiotas, porque isso é um idiota, atacavam repórteres, atacavam jornalistas, que também são trabalhadores. Você pode criticar a emissora A, B ou C, mas não atacar o trabalhador que está lá. E o fato é que, só que no caso do Jair Bolsonaro, é levado à enésima potência, né? O Bolsonaro joga, né, as suas matilhas, as suas hordas contra os trabalhadores da imprensa. Voltando a essa análise política, Sakamoto, o que chama a atenção é que o Bolsonaro se utiliza de toda a estrutura do Estado para participar de um ato político partidário. Ele andou em helicóptero das Forças Armadas em Brasília, voou para São Paulo em um avião militar para discursar aos seus apoiadores, cometendo uma série de crimes eleitorais, como o uso do aparato estatal para benefício próprio, campanha eleitoral antecipada, isso na cara de todo mundo, Sakamoto. E não é a primeira vez que ele faz isso. Por que o Tribunal Superior Eleitoral não tomou uma atitude para enquadrar de uma vez por todas o Bolsonaro? Quem também precisa agir de maneira definitiva, Sakamoto, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, diante dessa ampliação das ameaças pelo chefe do Executivo. O problema é que o Bolsonaro ele tem agido desde o primeiro dia de governo dele para sequestrar as instituições de Estado e dobrá-las às suas necessidades e da sua família. COAF, Receita Federal, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. Se for pensar bem, ele foi dobrando essas instituições e lutando, inclusive brigou com o Sérgio Moro. Sérgio Moro saiu por conta disso, porque ele queria que a Polícia Federal do Rio de Janeiro estivesse ao seu dispor. Ele passou por cima da lista tríplice, escolheu o Aras, que é uma pessoa que tem atuado como fiel escudeiro dele. Ele tem atuado para dobrar as necessidades do Estado desde o começo, ainda aos poucos, né? E agora, diante de um caos, diante de um impeachment que seria necessário, ele tem as instituições ao lado dele, né? Não todas, mas parcialmente para aquilo que for necessário. Eu acho, sinceramente, que existe uma... Bem, e o fato é que, ou seja, ele inclusive deu um nó. O Procurador-Geral da República é a pessoa que deveria mover ações criminais, apresentar ações criminais contra ele no Supremo Tribunal Federal, e ele não fez isso, né? Por quê? E ele não vai fazer isso, porque ele quis a recondução, o Aras torce para ser ministro do Supremo, e fica nessa, né? Agora, além disso, pensar bem sobre o comportamento do Bolsonaro, o Bolsonaro ele sempre considerou a coisa pública como privada, seja por conta das rachadinhas que o seu gabinete fazia, que seus filhos faziam, né, que é desvio de salário de servidores públicos para o bolso deles, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, como mesmo Flávio Bolsonaro foi denunciado no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então esse comportamento sempre foi, né, sempre foi comum, né? Quando no começo do mandato do Bolsonaro, ele utilizou helicópteros da Força Aérea para transportar parentes para o casamento do filho, né, do Eduardo Bolsonaro, entre outros, né? Lembra? Ele pensou em indicar o filho do Eduardo Bolsonaro para embaixador para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? E falou que é filho dele, que se ele puder dar o melhor filé pro filho dele, ele vai dar sim. Isso não tem nada a ver com... Ele não entende, ou não quer entender, na verdade, a separação do público-privado, a questão de nepotismo, tudo, porque ele acha que realmente... E aí você tem uma coisa interessantíssima, você vai ver ontem nas manifestações, nessa terça-feira, dia 7, as manifestações, você via Fabrício Queiroz, né, o operador das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, participando da manifestação em Copacabana e sendo tratado como um superstar, com gente tirando selfie, tirando foto, tratado como um herói.
parte das pessoas, aquele pessoal que acredita no Bolsonaro a todo custo, acha que o Queiroz foi injustiçado, que é um homem justo, que é trabalhador correto e que simplesmente por ser amigo do Bolsonaro foi injustiçado. Agora tem uma parte da galera que sabe que não é burra, tem uma parte de seguidores do Bolsonaro que não é burro, que sabe que, ou que não é enganável, eu não gosto da palavra burra, que não é enganável, né? Que sabe que essa história é verdadeira, que o Queiroz é um cara que fez malandragem mesmo, mas ele tem gente que acha que o Bolsonaro pode levar um cascalho por fora. Por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo um serviço incrível para a nação, que é livrar o Brasil do comunismo, como se o Brasil fosse comunista, né? Então eles acham realmente que podem livrar, que o Bolsonaro poderia, inclusive, deveria ganhar muito mais dinheiro, então não tem problema, deixa isso no bolso dele, sabe? As rachadinhas, esses recursos, porque o Bolsonaro tem feito um trabalho incrível pelo país, ou seja, tem gente que não se importa. Tem gente que não se importa. Agora, com relação mas a Procuradoria-Geral da República deveria ter denunciado o Bolsonaro há muito mais tempo. O Congresso Nacional deveria ter aceitado qualquer um dos 136 pedidos de impeachment, mas o Lira não vai fazer isso porque o Bolsonaro é a galinha dos ovos de ouro, né? O presidente com a corda no pescoço faz o que o Congresso quer. E é claro que o Supremo Tribunal Federal, ele tem dado declarações fortes, cada vez mais fortes, mas também um tribunal, ele tem que ser instigado, ele tem que ser acionado, né, pela Procuradoria-Geral da República, que não faz isso, ele não pode começar por conta própria. Da única vez que ele começou por conta própria, que foi o inquérito das fake news, que ele agiu de ofício, porque agiu um processo, porque ele falou, olha, estou sendo atacado, nosso próprio tribunal está sendo atacado, então nós vamos abrir um ofício para investigar, e ele começou a investigar sobre as mãos do ministro Alexandre de Moraes. Isso levou a muitas críticas, se era o papel ou não do Supremo Tribunal Federal, mas, por sorte, o inquérito foi aberto, depois foi confirmado pelo próprio tribunal e pela própria Procuradoria-Geral da República, e tem sido muito útil para a democracia, né? Porque estamos num momento em que, se o Supremo não tivesse com esse inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, o Brasil estaria numa situação muito pior. Então, mesmo que tenha sido discutido se o Supremo poderia ou não poderia ser feito no começo, depois aquilo foi avalizado, né? E tem sido extremamente útil para a democracia no final. Mas olha só o que aconteceu. Então, no Supremo, no único momento em que abriu um inquérito exatamente para avaliar alguma coisa complicada, que era um ataque contra ele mesmo, que as regras internas permitem, etc., mas gerou toda uma polêmica, uma discussão, gerou isso. Então imagina se o Supremo também, por conta própria, vier e fazer acontecer. Então, o Bolsonaro caminha, muitas vezes o Bolsonaro atravessa o Rubicão, só que a gente está sem um Procurador-Geral da República que vai fazer essa denúncia, né, que vai apresentar. Temos dois guardiães, dois leões de chácara, né, que tem ajudado o Bolsonaro neste momento, o presidente da Câmara e o Procurador-Geral da República. Assim fica muito difícil. E isso também é decorrência desse sequestro das instituições por parte do Bolsonaro. Eu já falei do Procurador-Geral e, no caso da Câmara, ele ajudou na eleição do Lira, porque exatamente ele precisava de alguém de confiança. Algo que tem chamado a atenção em Brasília, Sakamoto, é o silêncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, diante das ameaças do Jair Bolsonaro. Enquanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Luiz Fux, respondendo pelo STF, se posicionam em defesa da democracia contra esses discursos autoritários do ex-capitão, o deputado não se pronuncia de maneira contundente. Até quando o Arthur Lira ficará nesse silêncio, Sakamoto? Arthur Lira tem uma galinha dos ovos de ouro na mão, chamada Jair Bolsonaro. É um presidente fraco, fraquíssimo, que depende do Congresso, depende do Centrão, que é esse grupo fisiológico de parlamentares para se manter no poder. Então, vai topar fazer tudo o que eles quiserem, ou seja, garantir emendas, dinheiro, né, no orçamento na forma de emendas, cargos no governo, bilhões em emendas, inclusive, estão na mão de Lira. E não só isso, Lira detém com isso a agenda política do país. Lira está passando projetos à torta e direito, beneficiando grupos de lobby lá dentro do Congresso Nacional, de uma forma que não aconteceria se o Brasil vivesse uma normalidade democrática. Então ele passa a lei, tudo, às vezes o Senado bloqueia, como foi o caso da nova reforma trabalhista, mas a tendência é ir passando coisa, né? É ir aprovando e passando, e muitas vezes as pessoas nem têm ideia do que está sendo aprovado, porque é uma avalanche de coisa sendo votada e aprovada. Então, Lira é hoje uma das pessoas mais poderosas do país. Para que ele vai querer que Jair Bolsonaro fique de lado?
Para que ele vai querer que Jair Bolsonaro seja empichado? Não vai. Ele quer que tudo se mantenha do jeito que está, né? Até porque ele não sabe o que vai acontecer com o Mourão. Mourão não tem a faca no pescoço que nem Bolsonaro tem. Então não vai aceitar que Lira faça a festa do caqui que nem ele está fazendo, né? Sobre o Bolsonaro. Então é isso, né? O Arthur Lira não vai. O Arthur Lira, na declaração, no pronunciamento que ele fez à TV Câmara na quarta-feira, no dia 8, ele falou, não, vamos voltar ao trabalho, vamos parar de bravata, vamos parar de briga nas redes sociais, vamos trabalhar, vamos serenar, vamos trabalhar todo mundo junto, que é assim que o Brasil quer, né? Então, agora, na minha opinião, a única coisa que pode afetar é caso caso a situação econômica se degringole absurdamente e o povão rode. A gente está com 14,4 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas famintas, 5,6 milhões de desalentados. Estamos com o preço da gasolina a 7, estamos com um botijão de gás nas alturas, literalmente. Estamos com o preço da energia elétrica subindo e com o risco de apagão e de um racionamento bizarramente maior de água. Eu sei que muitas periferias já falta água semanalmente, vai faltar água diariamente. Então, se acontecer isso, começar a ter apagão, se começar a ter todos esses problemas, aí o Congresso pode dar chega para lá no Bolsonaro, porque porque ele pode se tornar tóxico e Arthur Lira pode vir a abrir um pedido de impeachment, um dos pedidos de impeachment. Agora, até lá, eu acho difícil. Acho que difícil. É capaz, talvez, do Centrão desembarcar no ano que vem, na hora de começar o ano eleitoral, caso Bolsonaro não seja viável eleitoralmente, mas não acho que ele vá antes disso abrir não, a menos que as coisas degringolem do ponto de vista social e econômico, porque aí vai ter protestos muito maiores nas ruas, pessoas extremamente indignadas, e aí o Congresso, o próprio Centrão, vai sentir o calor e não vai querer ir junto para o fundo do poço, junto com o Bolsonaro. E essas denúncias que surgiram do ex-empregado da família Bolsonaro, o senhor Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, citando a participação da ex-esposa do presidente, Ana Cristina Valle, no escândalo das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, falando sobre uma suposta traição dela ao Jair Bolsonaro. Isso é capaz de trazer algum tipo de dano mais efetivo ao presidente, Sakamoto? Olha, o material que eu vi até agora, tem algumas declarações dele que, claro, que são fortes, que precisam ser investigadas, né? Que confirmam que a ex-esposa de Jair Bolsonaro, ela era uma pessoa central no processo do desvio de salários dos gabinetes da família, né? Bolsonaro e dos filhos, assim, que ela era uma gestora desse processo, que Bolsonaro tinha plena noção disso, conhecimento disso. Então isso precisa ser investigado, são indícios graves, vem a confirmar investigações que haviam sido já trazidas a público por vários veículos da imprensa, inclusive o UOL, tem denúncias, gravações trazidas pela Juliana Dalpiva, né, mostrando também membros da família Bolsonaro falando que outros membros da família recebiam esses desvios, eram funcionários fantasmas, né, tudo que Jair administrava diretamente esse processo. Ou seja, tudo isso vem a aumentar a percepção de que Jair era um patriarca das rachadinhas e que havia uma holding familiar no sentido de vazar dinheiro dos cofres públicos para a criação de patrimônio particular, né, imóveis, lojas de chocolate, mansões e por aí vai. Ou seja, que Jair Bolsonaro, apesar do seu discurso, nunca foi honesto. Isso é importante e deve ser investigado. Agora, eu acho, por exemplo, ele vem a se somar, eu acho que esse pacote de gravações vem a se somar a esses indícios, né, que já vêm sendo colocados desde lá de trás. A primeira vez que esse novelo de lã foi puxado uma ponta e começou a se desenrolar foi lá atrás, no final de 2018, com a matéria do jornal Estado de São Paulo a respeito das movimentações atípicas na conta de Fabrício Queiroz, né, e que era assessor de Flávio Bolsonaro e tudo isso mais. Então, quando este era deputado estadual da Alerj. Então, eu acho que tem essa relação, acho que existe elementos suficientes, né, para investigar o próprio presidente. O presidente pode ser investigado durante o mandato, ele não pode ser denunciado por crimes cometidos antes do mandato,
mas nada impede que seja investigado para que quando o mandato acabar, ele seja devidamente denunciado, né? Bolsonaro morre de medo de ser preso, tanto é que ele fala, em todos os discursos ele fala, só tem 3 formas de eu sair daqui: preso, morto, reeleito, vitorioso, e eu não vou ser preso. Isso é muito louco. Se eu fosse analista dele, eu ia lembrar para ele o tempo inteiro: olha como você não para de pensar em prisão. É a primeira coisa que você fala, é a coisa mais importante que você fala, tá tudo lá. O analista dele deveria se divertir, é um parque de diversões para análise, Bolsonaro. E aí eu acho que existe esse ponto, né? Ele tem essa ideia fixa porque ele sabe que tem culpa no cartório. O problema, Sakamoto, é que enquanto Jair Bolsonaro ameaça e as instituições pouco fazem, o Brasil segue ladeira abaixo. As desigualdades se ampliam, a inflação acelera, o PIB cai. Temos uma conjuntura de múltiplas crises econômica, sanitária, energética. A população não vê qualquer sinal de recuperação. Ou seja, estamos em um limbo administrativo no executivo poucas vezes antes visto na nossa história. Olha, como diria o Barão de Tararé, de onde não se espera nada é que não vem nada mesmo, né? Isso estava meio claro, na verdade, que aconteceria, né? Que o Bolsonaro não tinha capacidade de gestão nenhuma, ele fugia dos debates na eleição. Ah, mas ele sofreu uma facada. Sim, mas depois ele poderia ter ido para os debates. Ele não quis ir nos debates. Os debates que ele foi, ele mandou muito mal. Ele falava meia dúzia de frases feitas, não sabia discutir questões econômicas. A pessoa não precisa ser economista, né? Mas a pessoa precisa ter o mínimo de bom senso sobre administração econômica, tudo para poder dizer o que vai fazer. Ele não sabia. Eu tenho meu posto piranga aqui, e terceirizou para o Guedes e o mercado financeiro aceitou. Só que aí ninguém se ligou de que o Bolsonaro é simplesmente uma pessoa extremamente complicada que, na verdade, colocaria em risco, inclusive, a implantação da agenda ultraliberal do Guedes. Não entregou nem aquilo que prometeu pro neoliberalismo. Então, é muito doido. Sabe, é muito doido. Tipo, tava muito na cara. Todo mundo, tipo, avisou, e mesmo assim, muita gente apostou nele, seja porque acreditou no discurso antissistema dele, num momento em que estava todo mundo muito chateado com a política por conta de tudo que tinha acontecido, ou também você teve uma parte que se aliou a ele, porque esperava que implementasse a agenda do Guedes, né? E tem aqueles que realmente que dividem com ele, aqueles 15% que dividem com ele tudo, que acreditam piamente em tudo aquilo que ele defende, aquela visão retrógrada, machista, racista, sexista, xenófoba, preconceituosa de vida. É aquilo lá. Então, você somando cada grupo, tem esse interesse, né? Agora, o pessoal dizer, mas eu não imaginei que ele não saberia governar. Tem muita gente que está falando, mas desculpa, é claro, a gente não vai tripudiar o pessoal. Olha, então agora você está vendo que não tá, né? Não dá para eleger o sujeito, né? Mas essa é a consequência. Não dá para você plantar vento e não querer colher tempestade, né? E o que aconteceu foi exatamente isso. Você tem um presidente que não faz ideia. O Bolsonaro até hoje não apresentou um projeto decente de geração de empregos de qualidade que não passe pela retirada de direitos. Todo o projeto do Bolsonaro, aquela carteira verde e amarela, aquelas coisas, passa pela retirada de direitos. É incrível, todos passam para retirar direitos. Ele não apresentou um projeto decente de construção de moradias populares. O projeto que ele apresentou é um simulacro do Minha Casa Minha Vida, piorado, porque tirou a faixa 1, inclusive, né? Depois o Bolsa Família, não conseguiu implementar um projeto semelhante, ele teve que pegar o Bolsa Família, trocar de nome por Auxílio Brasil e ainda assim acrescentar alguns penduricalhos e piorar o sistema. Ele aumenta o valor, propôs um aumento, mas ele piora a questão da porta de saída. Ou seja, ele não tem. Aí você vai pegar tipo a questão econômica, Petrobras, tudo isso, ao invés dele agir discutindo leis e projetos para baratear o preço do combustível, mas sem ao mesmo tempo criar problemas que outros governos, né, criaram com relação à questão da Petrobras, ele vai, interfere, age, enfim, caos. É uma pessoa que, na verdade, até porque, e aí eu acho que é o ponto que é importantíssimo também deixar claro. O que a gente não pode falar é que o Bolsonaro não é coerente e não está cumprindo o que ele prometeu. Ele falou na campanha eleitoral, o objetivo dele é desconstruir. Não é construir, é desconstruir. Né? Ele quer desconstruir as estruturas sociais, leis, conquistas, desde a Constituição de 88,
né, reduzindo a participação do Estado na garantia, na mediação dos conflitos da sociedade. Ele defende a liberdade individual não só para ele poder falar o que ele quiser, inclusive contar mentiras sobre o sistema eleitoral, sobre remédios, sobre instituições democráticas. Ele quer que os aliados dele também tenham liberdade total. Ele quer que as pessoas tenham liberdade total. Liberdade para quê? Para desmatar a Amazônia, para invadir território indígena, sabe? Para poder xingar quem quiser na hora que quiser, xingar negro, xingar gays, xingar bissexuais, transexuais. Ele quer liberdade total para a pessoa correr na estrada sem ser multado. Ele quer liberdade total para o empresário contratar sem um direito trabalhista que seja. Sabe? Ele quer essa liberdade. Ele quer, não, com essa liberdade total as pessoas vão fazer o que elas quiserem. Ela quer um Estado que não faça mediação. Ele quer o cada um por si e o Jair acima de todos. E aí o que acontece? Por conta disso é um país, se as pessoas reclamam que é um não governo, ótimo. Para a maioria da população está uma desgraça. Mas para madeireiros, garimpeiros, pecuaristas e agricultores ilegais, empresários que querem o lucro acima de tudo, milicianos, tá uma maravilha. Em uma situação como essa, Sakamoto, cabe aquela velha pergunta. O que a esquerda pode e deve fazer para tirar proveito dessa quadra de descontrole no nosso país e que não tem feito? A esquerda deveria, neste momento, estar, primeiro, dialogando com outras forças, porque estamos num momento de crise democrática como muito não se via, e a solução não tem que ser só de um campo, tem que envolver todo o campo democrático, e não apenas um campo ideológico. A solução para isso vai ter que envolver não só a esquerda, tem que ser a esquerda, o centro, a direita democrática, para que a gente possa sair junto dessa história. O governo que seguir o governo Bolsonaro terá que ser um governo de reconstrução nacional. E não significa que tem pautas progressistas que vão poder ser avançadas, mas mais importante do que isso, a gente vai ter que gastar um bom tempo para reconstruir o país que ele destruiu. Né? E isso vai demandar um acordo grande entre as diferentes forças para a gente poder avançar e retomar da onde a gente tinha parado anos atrás. Né? Agora, para isso precisa de muito diálogo, tem lideranças políticas, o próprio Lula vem conversando com muita gente, tudo isso mais, mas a gente deveria estar discutindo publicamente um projeto de país. Um projeto de país alternativo esse, porque caso contrário vai chegar no ano que vem e aí vai ficar aquela coisa lá, ele defendendo aquilo, eu sou antissistema, eu tô lutando contra o sistema, eu tô não sei o que lá, não tô deixando eu governar, aquelas bobagens que ele fala, e a esquerda vai defender o quê? Só contra o Bolsonaro? Não, a gente tem que apresentar um projeto de país. Ah, mas temos, o PT teve também, um projeto de país discutido coletivamente, com todos os grandes atores e todos os grandes grupos, e um projeto que seja interseccional, que seja inclusivo, que não seja só de homens brancos para o resto do país. Né? Então, homens brancos e héteros assim, e cis para o resto do país. Ele tem que apresentar um projeto. E esse projeto tem que ser discutido, conhecido coletivamente a partir das periferias e do interior do país para as grandes capitais. Tem que passar por isso, tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ser abraçado, para as pessoas saberem o que elas querem. A gente sabe o que a gente não quer, boa parte das pessoas não querem mais Bolsonaro. Mas o que a gente quer? Se isso não for bem claro, se isso não for bem deixado bem claro, no final das contas, vai se optar novamente pelo conhecido em detrimento ao desconhecido. Bolsonaro não está morto. Se a economia melhorar, a economia está melhorando devagar, mas está. Se a economia melhorar, emprego melhorar, não tiver crise, se chover muito no final do ano, sabe, se houver recursos para ele poder fazer seus projetos também de assistência social, ele vai ter votação no ano que vem. Né? Então, não é que o jogo tá perdido do lado dele, falta muita coisa para caminhar. A esquerda, se não apresentar o que ela quer publicamente, né, um projeto, mas o PT tem projeto, o PSOL tem projeto, um projeto do campo progressista, do campo democrático, digamos assim, a gente vai ter problemas. Leonardo Sakamoto, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço. Um abração para vocês todos, fiquemos firmes e até mais. Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista, professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho.
Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia a você, bom dia, Celeste. Um abraço grande para a Celeste, que organiza a pauta junto com você, ao Paulo, ao Cid, toda essa equipe maravilhosa do programa Faixa Livre. Bom dia aos nossos ouvintes, mais uma vez aqui com vocês e mais uma vez um prazer a gente estar nesse programa e poder contribuir um pouco com um debate sobre direito público, direito constitucional, política e democracia. Bernardo, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Bernardo, esse 7 de setembro último, que vinha com a ameaça de ataques às instituições promovidos pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acabou ficando na história mesmo só como o 199º aniversário da chamada independência do Brasil. Os bolsonaristas mantiveram aquela postura de empunhar faixas, cartazes e discursos atentatórios à democracia, como temos visto desde o início do mandato do ex-capitão, algo que por si só é condenável, mas aquela ameaça de insurreição não se confirmou. O que nós vimos de mais grave, na verdade, foi a participação do Jair Bolsonaro nesses atos, tanto em Brasília como em São Paulo, e o tom da fala do chefe do executivo aos seus apoiadores. Nós conversaremos a respeito disso mais à frente, Bernardo, mas eu primeiro queria te questionar sobre as suas impressões para essas manifestações do 7 de setembro. Ficaram dentro daquilo que você esperava? Anderson, eu vou misturar aqui um pouco a ordem dos elementos da sua pergunta para comentar o dia de ontem, o significado do 7 de setembro ontem e o significado do 7 de setembro ao longo da história brasileira e por que esse resgate é importante. Então, em primeiro lugar, eu não sei se o clima de insurreição arrefeceu, se ele diminuiu ou se ele se frustrou. Hoje, 8 de setembro, a gente tem relatos de grupos bolsonaristas tentando invadir o Ministério da Saúde, translocados, querendo agredir repórteres. E a gente tem situações como um bloqueio por caminhoneiros da esplanada dos ministérios rumo ao Congresso e ao STF. As palavras de Jair Bolsonaro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, elas não são arroubos retóricos ou exercícios demagógicos, exercícios de uma retórica vazia, vamos dizer assim. Não, elas incentivam, elas incitam a violência e elas estão tendo consequências práticas. Eu acho que é hora de todas as forças políticas do campo democrático só pesarem sua responsabilidade diante disso. 7 de setembro é uma data icônica da nacionalidade brasileira e da nossa própria construção sociológica enquanto nação. Na medida em que é uma data em disputa. Você fala em chamada independência e eu consigo ver uma historiografia moderna que questiona a importância do 7 de setembro ou que o resume a um movimento de elites. Das elites locais em conjunto com o príncipe herdeiro do trono português que fica nas Américas para cumprir um desígnio repassado por seu pai. Mas eu acho que é mais complexo do que isso, se a gente pensar que a construção dessa independência remonta às insurreições, às revoltas, às contestações do século XVIII. A Inconfidência Mineira é produto de uma classe média urbana, fruto do ciclo do ouro em Minas Gerais, mas ainda muito acanhada em termos sociais, que não vinha romper as bases escravocratas e excludente do sistema, e a Conjuração Baiana de 1798, formada por escravos e acima de tudo, por negros libertos também, que aí sim coloca o dedo na ferida da questão racial, que está influenciada pela independência do Haiti. Então, duas revoltas, dois movimentos rebeldes e revolucionários coloniais, reprimidos duramente pela coroa. E você passa pela Revolução Pernambucana de 1817, enfim. A questão da separação entre Brasil e Portugal está presente no cenário social e político do Brasil pelo menos 4 décadas antes da independência formal. Será que essa independência já não ocorreu quando Dom João VI chega aqui em 1808 e abre os portos à navegação, quando transfere para cá a sede do Império Colonial Português? Será que não é em 1815, quando se torna um Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve? Quem ficou independente de quem? Será que Portugal não dependia mais do Brasil em 1822 do que o contrário?
Vamos ver o que foi o destino, toda a decadência política de Portugal enquanto nação relevante no contexto europeu no século XIX. Vamos lembrar do ultimato inglês que impede Portugal de unir suas colônias na África, isolar o que hoje é a África do Sul, que era um domínio inglês. Enfim, como Portugal se acanha diante do poderio do Império Britânico. Ao contrário do Brasil, que principalmente depois da Guerra do Paraguai se torna uma potência regional emergente. Isso tudo finca raízes nesse momento do 7 de setembro de 1822. 7 de setembro não é uma foto, é o trecho de um filme contínuo que começa no final do século XVIII e só vai se consolidar efetivamente com a morte de Dom Pedro I e a impossibilidade de qualquer restauração de um português no trono brasileiro. Então, efetivamente, há uma disputa de sentidos. A independência formal ela não foi escrita só pelas elites nacionais em aliança com esse príncipe português, mas elas são também os resultados de fruto, suor e sangue dos brasileiros que precederam esse momento e que queriam uma outra independência republicana, includente, com brasileiros que lutaram por esse momento sob a liderança desse príncipe imperial, desse príncipe dinástico que se torna o imperador brasileiro, um príncipe português, mas vivido a vida inteira no Brasil. Então, depois do 7 de setembro, teve luta e muita luta na Bahia, no Maranhão, no Pará, no Ceará. Na Bahia demora quase um ano e duas figuras icônicas surgem: Maria Quitéria, uma mulher que se veste de homem para lutar com as forças brasileiras, e Joana Angélica, uma religiosa, uma freira que é morta pelas tropas portuguesas em Salvador e hoje dá nome a uma avenida importante da capital baiana. Então, o 7 de setembro, disputado na historiografia, continua sendo disputado como foi ontem. Ele é a invocação da autoridade que os bolsonaristas tentam construir entre Dom Pedro I e a figura de Jair Bolsonaro. Ele é o lugar da elite, da ordem, da hierarquia, ou ele é o lugar da insurreição, do questionamento, da contestação do estabelecido, como foram essas insurreições que nas províncias ajudaram a construir a independência. O 7 de setembro é de todos, e nós não podemos deixar que os verde e amarelo, que remontam a casa imperial, mas que hoje são a bandeira que abarca toda a pluralidade da nacionalidade brasileira, sejam apropriados exclusivamente por um movimento político autoritário e antidemocrático como o bolsonarismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, as manifestações bolsonaristas não foram pequenas nem insignificantes. Assim, eu acho que se você botar 100 mil pessoas em Brasília, 100 e poucas mil pessoas em São Paulo, são 11 quarteirões da Paulista, não é pouca gente, não flopou, como se diz na terminologia das redes. Mas é importante destacar que foi aquém do que se pretendia e não foi anticlimático, porque o grande líder não consegue cumprir o que ele prometeu. Porque essas pessoas foram para Brasília para ver uma tomada de poder, para ver ministro do STF sendo preso, e aí descobriram no dia 8 de setembro que nada mudou. Entendeu? Bolsonaro aumenta o tom da retórica para tentar incentivar a violência, porque, dentre outras coisas, ele é um gato acuado. Perde cada vez mais apoio na elite brasileira, quebra fronteiras com o judiciário. O TCU hoje suspendeu uma sessão com o ministro Marcelo Queiroga, interrompeu o julgamento importante, houve manifestação do ministro Luiz Fux, mas, acima de tudo, houve contraponto nas ruas com o grito dos excluídos, manifestações que foram menores, porque a oposição, sabiamente, não partiu para o confronto, mas que estiveram presentes, 15, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas no centro do Rio, em São Paulo. Nas capitais do Nordeste, houve contraponto muito inequívoco entre o grito dos excluídos, entre mobilizações da esquerda e as manifestações bolsonaristas. Então, esse 7 de setembro, ele retoma uma tradição do 7 de setembro em toda a história brasileira. Ele está em disputa entre um projeto elitista, entre um projeto autoritário e entre um projeto democrático. A questão é saber qual a força de Jair Bolsonaro para impor esse projeto autoritário. E a hora do campo democrático remontar as lutas populares subjacentes, sempre tão escondidas na historiografia oficial do 7 de setembro, e mostrarem que
efetivamente essa construção nacional que é o Brasil, que é a sua bandeira, que é a sua independência, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser de todos, tem que ser plural, e ela não é uma inclusão do ódio, mas ela é uma inclusão da igualdade, é uma inclusão da fraternidade. Acho que é isso que fica muito desse 7 de setembro. Algo que foi muito questionado, Bernardo, diz respeito à participação do Jair Bolsonaro nesses atos de anteontem. Ainda mais pelo fato de ele ter se utilizado do aparato do Estado para comparecer às manifestações. Levantou-se a hipótese de ele ter cometido crime eleitoral de propaganda antecipada, já que ele estava falando como político em busca da reeleição e não como presidente da República. Como é que você analisa essa hipótese, Bernardo, e como o Tribunal Superior Eleitoral deve agir neste caso? Eu acho que há duas questões aí muito graves e distintas. Eu não sei exatamente se em algum ponto do discurso dele ele pede voto ou efetivamente se lança candidato à reeleição, que ele não poderia fazer. Mas é visível o clima de comício eleitoral, que aí eu acho que você chama de propaganda eleitoral antecipada. Mas, acima de tudo, eu vejo também abuso do poder político e econômico, quando você usa a infraestrutura da presidência da República, porque o lugar do presidente é em Brasília. Por conta da pandemia, não estamos tendo o desfile de 7 de setembro. Então, ele fez uma cerimônia cívica e aí ele usa a estrutura da presidência da República em benefício pessoal. Isso, para mim, é mais grave ainda, porque a campanha eleitoral antecipada ela pode render multas, dependendo da gravidade, pode ser um processo de exposição de imagem que compensa o que você perde com as multas. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, lançando a ex-presidente Dilma em 2010, foi multado várias vezes pela Procuradoria-Geral Eleitoral por campanha eleitoral antecipada, usando inauguração de estaleiro, obras do PAC. Ele sabia do risco, mas ele fez uma mensuração entre custo e benefício. Bolsonaro, mais ou menos, repete a mesma estratégia, mas numa intensidade muito maior, porque o que ele está colocando em jogo não é só um projeto político de reeleição à presidência da República, mas ele está colocando em risco a própria democracia quando ele faz ameaças explícitas a um juiz constitucional, gostemos ou não, Alexandre de Moraes é membro da Suprema Corte, e ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário como um todo. E acho que quem entendeu melhor até agora o espírito da coisa foi o Tribunal de Contas da União de suspender de imediato a reunião com o ministro da Saúde. Então, a gente tem aqui uma situação muito delicada que transcende uma questão eleitoral e tem uma questão de abuso de poder político e econômico. Eu acho que o TSE pode, inclusive, ter elementos para declarar a inelegibilidade do Bolsonaro, dependendo dos desdobramentos. Com certeza a campanha eleitoral antecipada, já havia ação do tribunal, por exemplo, preventiva, desmonetizando sites, notificando as redes sociais para tirar vídeos, enfim, porque entendeu todo o caráter de campanha antecipada desse momento. Mas o Tribunal Superior Eleitoral é parte do judiciário, ele não pode tudo. Então, acho que há um nível de abuso, e já ontem se discutia a possibilidade de Jair Bolsonaro ser tornado inelegível. Eu acho que esse cenário cada vez mais torna um cenário muito plausível, não mais agora pelas ações decorrentes das ações de impugnação de mandato eletivo recorrente da campanha de 2018, mas sim do que está acontecendo nesse momento no país. Os níveis de abuso, de apropriação do Estado para um projeto político pessoal. Agora, nós precisamos de respostas efetivas do ponto de vista do parlamento também. Então, acho que nesse momento podem se proceder multas no âmbito da campanha eleitoral antecipada, mas acho que é o caso, inclusive, de passar a discutir a inelegibilidade, sem prejuízo de uma discussão mais ampla e necessária no parlamento do processo de impeachment do próprio presidente Jair Bolsonaro. Como eu comentei anteriormente, Bernardo, o Jair Bolsonaro realizou o seu discurso mais ameaçador às instituições desde que tomou posse no Palácio do Planalto. O presidente voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que ainda há tempo de ele renunciar e que não vai obedecer mais nenhuma ordem do magistrado. Cobrou uma posição do presidente do STF, Luiz Fux, a respeito das decisões do ministro,
falou em prisões políticas dos seus aliados que ameaçam a democracia abertamente, voltou a atacar a credibilidade do voto eletrônico no Brasil, algo que ele prometeu que não faria mais, e disse que só sai do Palácio do Planalto morto ou preso, sendo que ele não seria encarcerado. Parece que o presidente abandonou de vez qualquer possibilidade de diálogo institucional e partiu abertamente para o tudo ou nada, Bernardo. Foi essa também a sua impressão? Como é que as instituições podem reagir a essa fala ameaçadora do ex-capitão? Eu acho, ao contrário do que o ministro Luiz Fux disse hoje de tarde na sua fala no STF, que o crime de responsabilidade não é só desobedecer a decisão. A ameaça em si a um ministro da Suprema Corte, a ameaça ao judiciário como um todo, ele, da maneira como o presidente da República, Jair Bolsonaro, incita a quebra da institucionalidade, a desobediência às ordens judiciais, eu acho que já houve crime de responsabilidade ontem. Esse é um ponto muito importante. Como se os outros 122 pedidos de impeachment já não tivessem entupidos de evidências. Quem quiser fazer um só com o que aconteceu ontem, faz um de altíssimo nível. É escandaloso o nível do crime de responsabilidade a que se chegou, a que o presidente da República chegou com um mero discurso. Então, eu acho que a ameaça à maneira como a autoridade constituída, da maneira como foi feita, já ultrapassou toda a lógica de é só retórica, é só conversa fiada. Não. Já houve ameaça concreta ontem e os desdobramentos e os antecedentes e os desdobramentos que sucederam o 7 de setembro tem mostrado que a retórica não é só retórica, ela é incitação direta. Estão acontecendo mobilizações e confrontações às autoridades institucionais de vários níveis de poder por atitude e promoção direta do presidente da República. Não usar máscara, quebrar, impedir, fechar acesso não é fechar uma estrada para protestar, que isso o MST, vários movimentos sociais de esquerda já fizeram alguma vez, em alguma medida no limite da legalidade. Você fechou o acesso ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, ao centro de poder do país. Há um sentido político muito mais profundo. Querer invadir um ministério, querer invadir 7 vezes o Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, contidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, é um cenário muito difícil. E o presidente Bolsonaro parte para cima das outras instituições, usando uma certa linguagem informal, uma analogia do futebol. Ele partiu para o tudo ou nada porque ele cada vez vê um cenário mais difícil. Crise hídrica, inflação, desemprego. E tudo isso deságua numa impopularidade maior. Havia uma aposta do seu entorno político de que, com todo mundo vacinado, a economia ia decolar e ele ia recuperar a popularidade exatamente a tempo das eleições de 2022. O cenário não está descartado, mas ficou muito mais difícil porque qualquer melhora substantiva no cenário vai demorar 6, 9 meses, 1 ano. Pode ser que o início de uma melhora seja depois das eleições do ano que vem. Vacinação continua lenta no Brasil. Variante Delta aumentando em muitos casos aqui no Rio de Janeiro. E o presidente da República, nisso tudo, mostrando incapacidade de agir. O que é que ele faz? Muda o foco da sua inoperância, da sua incompetência, da sua incapacidade de presidir, de governar, para desafiar as outras instituições com um discurso autoritário. Não estou dizendo que as instituições são perfeitas não, tá, Anderson? Há erros do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre fui um crítico, por exemplo, do inquérito das fake news. Tá? Acho, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, por vezes, foi muito condescendente com a agenda econômica liberalizante do governo Bolsonaro para atender outros interesses. Foi muito condescendente quando Bolsonaro, por exemplo, restringiu vários meios de participação política democrática nos conselhos ligados aos órgãos da Presidência da República. Mas, em alguma medida, pelo menos o Supremo Tribunal Federal, com os erros e acertos, ele representa
a institucionalidade da justiça, da supremacia da Constituição, do respeito aos direitos humanos, do princípio democrático, não porque os juízes sejam eleitos, mas porque eles têm compromisso com os valores da democracia, da república, dos direitos humanos. Então, e não que eu especificamente acho que esta uma composição do Supremo Tribunal Federal é esse primor de defesa dos direitos humanos, mas pelo menos eles têm um papel institucional importante, e isso tem se mostrado em uma série de julgamentos, inclusive da maneira como está sendo conduzido hoje o julgamento do marco temporal em relação às terras indígenas. Então, o que acontece? Bolsonaro se vê acuado por um poder, foi derrotado no Senado em relação à mini-reforma trabalhista, a CPI da Covid tem avançado muito, o seu entorno político tem sido objeto de ações. E olha só, ações que recentemente não são mais dos inquéritos de ofício abertos pelo Supremo Tribunal Federal, mas ações que são decorrentes de pedidos da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, e subprocuradora Lindora Araújo, que inclusive é uma aliada dele. Então, os pedidos de prisão partiram da PGR. Então, são as instituições de Estado, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, que estão pedindo essas prisões. E aí o presidente Bolsonaro, não resta mais nada, além de que ameaçar as instituições, e é interessante a seletividade do argumento, né? Porque o mesmo judiciário que acolhe pedido para suspender sites bolsonaristas é o judiciário que anula parte da quebra de sigilo contra o senador Flávio Bolsonaro, que suspende a prisão domiciliar do seu assessor Queiroz, que por sinal apareceu ontem como um herói nacional para as hostes bolsonaristas em Copacabana, sem a menor vergonha. Então, efetivamente, na verdade, o judiciário que é o presidente Bolsonaro, desculpe, que é um judiciário submisso, que é um congresso submisso, ele não quer separação de poderes, como ele já também não quer uma pauta de direitos humanos de representatividade democrática. O sonho do Bolsonaro é reeditar o governo Médici. Se ele não pudesse reeditar a monarquia imperial, porque aí é romper com qualquer lógica de república, de alternância de poder, embora seja esse modelo que parte dos bolsonaristas cultua, até aquelas figuras exóticas que se fantasiam de cruzado, o modelo de poder, o modelo político mais querido, mais cultuado pelo Bolsonaro é o governo Médici, que foi o governo do auge das torturas e que o Congresso Nacional ficou fechado por mais de 2 anos. Então, o Bolsonaro está acuado, ele está radicalizando, e não sei mais se é só para manter uma base e ir para o segundo turno. Tanto quanto o Trump apostou errado e quando viu precisou recuar em relação à invasão do Capitólio, o Bolsonaro está radicalizando para tentar obter vantagens e um cenário mais favorável, porque ele vai para o tudo ou nada na reeleição dele. Ele sabe que fora do poder, mesmo que o seu movimento político continue, mesmo que possa ser continuado pelos filhos, ele, enquanto pessoa, vai ser objeto de escrutínio e responsabilização. Então, é uma figura desesperada, mas não é uma figura impotente e nem uma figura completamente isolada. Ele ainda mobiliza poder e ainda ameaça as instituições de forma bastante significativa, e é contra isso que o campo democrático tem que reagir. Bernardo, me parece que agora a pressão sobre 2 figuras aumenta de maneira muito expressiva. Eu me refiro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, responsável por acolher algum dos muitos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, e ao senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, recentemente reconduzido ao posto e que virou mais um defensor do chefe do Executivo. Que tipo de postura os dois devem passar a adotar a partir desse 7 de setembro, Bernardo? Você acredita que eles podem desembarcar da nau bolsonarista? Ainda não desembarcaram, mas Arthur Lira já fez um movimento de preparar um discurso, de prezar a importância da independência e harmonia dos poderes, de pedir para conter radicalismos, de falar do preço da gasolina. Arthur Lira não indicou que vai receber o pedido de impeachment nesse momento, mas já sentiu que os acontecimentos de ontem podem, em alguma medida, obrigá-lo a fazê-lo em algum momento, e começou a preparar um desembarque.
Augusto Aras foi chancelado não por conta do Bolsonaro, mas apesar do Bolsonaro. Ele agrada muito a classe política pelo papel que ele teve na desarticulação e na contenção dos excessos da Lava Jato, embora também tenha comprometido a parte boa da coisa em termos de operacionalidade, de combate à corrupção. Enfim, a gente já falou muito sobre Lava Jato, sobre figuras como Aras, Deltan, Moro aqui, eu não vou voltar a esse ponto, pelo menos hoje. Mas Augusto Aras acabou de ser reconduzido por 2 anos, então ele, na atual circunstância, na atual conjuntura, ele tem uma rara imunidade, estabilidade para passar ao largo das questões que outros atores políticos não têm. Uma pressão sobre Arthur Lira pode funcionar. Sobre Augusto Aras, eu acho que ela vai ser inócua. Mas veja, as últimas prisões dos blogueiros bolsonaristas, do Zé Trovão, Eustáquio, enfim, dessas figuras chaves do entorno bolsonarista, dos ideólogos, dos mobilizadores, dessa militância digital, dos arrecadadores, dos organizadores do fluxo financeiro, de Roberto Jefferson, a prisão dessas figuras não está partindo de ordens de despachos exclusivos do ministro Alexandre de Moraes, dos inquéritos instalados de ofício. Elas têm sido pedidas pela própria Procuradoria-Geral da República, ora por Augusto Aras, ora pela então bolsonarista, ou até então bolsonarista, procuradora Lindora. Pode ser aquela coisa de vão-se os anéis, ficam os dedos, assim, para não ir direto no presidente Bolsonaro, eles vão limando o entorno. Isso pode ser uma dupla estratégia, pode ser proteger o presidente, livrando-o dos elementos mais radicais e mantendo pontes importantes com parte da elite brasileira. Ou seja, eu posso estar usando essas prisões para arbitrar dentro do bolsonarismo por uma ala mais moderada contra uma ala mais radical, mas o discurso do presidente ontem deu conta de que essa estratégia não está o agradando. Se é para agradar o chefe, não é esse o ponto, ou para dar uma resposta de que as instituições estão funcionando. E se nós não podemos entregar o prêmio principal, vamos entregando alguns assim no entorno para ir acalmando as instituições, os chefes dos outros poderes, a imprensa, a sociedade civil, etc. E diga-se de passagem, Roberto Jefferson foi preso não pelas opiniões dele. Roberto Jefferson foi preso por fazer ameaças concretas contra Alexandre de Moraes, por ensinar como um grupo de uma igreja poderia dominar e atingir um policial cumprindo uma ordem de fechar um templo. Então, Sérgio Reis teve busca e apreensão determinada porque disse que dia 7 eles iam exigir a renúncia de ministro do Supremo. Então, são questões específicas que ultrapassam muito uma expressão ou uma opinião política, por mais radicalizada que ela seja. Você estabeleceu questões ali, como a do Zé Trovão, dizendo: não me entrego, só me entrego na Paulista dia 7, na frente de uma multidão. Ou seja, ele está desafiando uma ordem judicial. Você tem ali um conjunto tão consistente de crimes que defender que essas pessoas estão sendo presas políticas, são presas políticas, ou que são presas por motivos políticos, é um exercício de cinismo, de mau caratismo, de hipocrisia, de tamanha ordem, que é difícil até comentar. Mas assim, a gente tem que fazer isso por dever de ofício. Então, a situação do Augusto Aras e do Arthur Lira, por enquanto, é fazer cara de paisagem ou falar platitudes democráticas achando que o Bolsonaro é só uma criança birrenta chorando por um brinquedo no mercado. Não é bem isso. Acho que eles sabem, Arthur Lira, mais do que Augusto Aras, vai ter que decidir de que lado da barca ele quer ficar em pouquíssimo tempo. E como que ele vai sobreviver, até porque provavelmente ele almeja voos políticos maiores do que só ser presidente da Câmara, uma reeleição no cargo, um Senado, não sei, entendeu? Então a sobrevivência política dele muito em breve vai depender do tratamento que ele vai dar às questões envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Augusto Aras eu vejo ele mais blindado, porque ele está reconduzido,
mas ele vai, se ele está blindado de pressões políticas momentâneas, a história vai ser imperdoável com a biografia dele diante de tanta omissão. E como é que você observou, Bernardo, aquela medida provisória editada pelo presidente da República que alterou o Marco Civil da internet para limitar a ação das redes sociais no controle de conteúdos considerados falsos publicados por usuários? Essa MP provocou enorme polêmica e o Congresso já se articula para derrubar a medida. Me parece mais uma ação de desespero do Jair Bolsonaro para sinalizar a sua horda, Bernardo. A medida provisória que altera o Marco Civil da internet, ela já é inconstitucional porque ela não é relevante. Não é que ela não é relevante, desculpem. Embora o tema seja relevante, não era urgente a sua edição para discussão em prazo de 120 dias. É um tema complexo sobre quais são os critérios que as redes sociais usam. A gente tem reclamações, inclusive, do campo da esquerda sobre supressão de conteúdos. Por exemplo, feministas que fazem campanhas por amamentação já tiveram imagens retiradas porque se considerou que aquilo era nudez, entendeu? A maneira como as redes sociais estão associadas ao impulsionamento de fake news e aplicativos como o WhatsApp, tudo isso merece uma discussão robusta. Mas se for feita corretamente, essa discussão não interessa ao Bolsonaro porque o prejudica. Então ele baixa uma medida provisória inconstitucional porque não é urgente e o tema não pode ser tratado com essa urgência, porque não cabe medida provisória que trate sobre direitos civis, individuais e de cidadania, sobre aspecto de cidadania, tá? Então tem uma inconstitucionalidade de mérito também. E aí essa pode ser a primeira grande resposta política aos arroubos autoritários do Bolsonaro em relação aos últimos dias, aos fatos dos últimos dias. Então, acredito, por exemplo, que o Congresso pode devolver a medida provisória, como já foi feito em algumas ocasiões, ou pode se articular para derrubá-la rapidamente, para rejeitá-la rapidamente na Câmara ou na Comissão Mista de Senadores e Deputados que analisa. Então, essa medida provisória vem ainda carimbada com o casuísmo, com o oportunismo, ela é feita em benefício próprio, dificulta, por exemplo, retirada de conteúdos de bullying e de assédio, tá? Ao mesmo tempo que efetivamente protege uma série de manifestações de discurso de ódio, incitação ao crime que os bolsonaristas têm utilizado para propagar via redes sociais. É uma legislação precária, mas que, para além de precária, é imperfeita, oportunista e inconstitucional. Não sou favorável à tese de que se pode devolver medida provisória uma vez editada, mas já foi feito. Já foi feito 2 vezes. Ainda que eu acho que são precedentes inconstitucionais. Eu entendo que uma vez editada está valendo. Acho que o Congresso tem que se articular para rapidamente rejeitar numa demonstração de respeito à Constituição e numa resposta política clara ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas isso entra na seara do desespero. Foi editada em cima da hora para os atos de 7 de setembro, ok? Para constranger eventuais mecanismos que as redes sociais têm adotado para suprimir discurso de ódio, fake news, práticas discriminatórias. E a justificativa é falsa, porque os bolsonaristas estão chamando de MP da liberdade de expressão. O Marco Civil da internet já protege de forma muito satisfatória a liberdade de expressão, o direito à informação, enfim, uma série de valores caros previstos no artigo 5º da Constituição. Então, por tudo isso, eu acho que essa medida tem que cair, ou por uma medida, ou por uma ação judicial, que me parece que o PSB e a rede já estão articulando, ou por ação do Congresso Nacional, rejeitando a medida, que é o que eu acho melhor se fazer, por não ser urgente ou por, no mérito, ser inconstitucional. E se o presidente da Câmara ou do Senado tiver esse entendimento, parece que é o do Senado que recebe, até devolvendo, entendeu? Eu acho que essa medida provisória, ainda ouviremos falar dela judicialmente ou no Legislativo nos próximos dias, e ela vai ser um elemento de ampliação da tensão, pode ter certeza, mas é extremamente necessário, contra mais essa medida arbitrária do presidente Bolsonaro, uma resposta contundente.
Na sua opinião, Bernardo, como é que deve ficar o Brasil após esse 7 de setembro? Ainda que as ameaças físicas não tenham se concretizado, não há mais dúvidas de que o Bolsonaro não aceitará uma derrota eleitoral no ano que vem. Anderson, eu não sei se as ameaças físicas não se concretizaram, porque os bolsonaristas tentaram invadir o Ministério da Saúde para agredir pessoas. Estão deflagrando uma série de insurreições e que assim, um amigo meu compartilhou post de um professor bolsonarista onde eu trabalho. Não teve vandalismo, ninguém depredou estátua, sempre aquela chamada de ordem, de uma ordem autoritária que o bolsonarismo faz, né? E eu acho que ele não percebeu que foram 7 tentativas de invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal. Invasão a prédio público, quando o MST faz, é vandalismo, e quando o bolsonarismo faz, é patriotismo. Eu acho isso canalice, tá? Deixando claro que eu não critico a ocupação de prédios públicos pelo MST para reivindicar seus direitos. Mas quem coloca tudo como invasão de prédio público, como depredação de patrimônio e faz uma tábula rasa, ontem tá nadando na incoerência desde ontem. Porque, por seu próprio critério, as forças bolsonaristas seriam vândalos, tá? Então, houve sim já algum início de agressão física. O que não houve foi o presidente dizendo, invadam o STF, ou dizendo, olha, Exército, fez Congresso. Será que a gente vai ficar pagando para ver até chegar nesse ponto? O sujeito diz que não acredita na lisura do processo, quando ele está atrás das pesquisas, mesmo tendo sido eleito por esse processo. De novo, Anderson, podemos discutir o aprimoramento dos mecanismos eleitorais e a ideia de existir um comprovante físico à urna eletrônica, que nunca foi para ter uma contagem paralela, mas sim para ficar guardado para eventual auditoria, isso já é discutido há mais de 20 anos e há a prática disso em países como a Índia, por exemplo. A gente pode um dia, de mais calmaria, eu e você aqui, a gente conversar com outros convidados sobre aprimoramento do processo eleitoral, urna de segunda, de terceira geração. O que o Bolsonaro está propondo não é isso. Ele está dizendo que ele vai perder porque as urnas são fraudulentas. O TSE desmente toda hora ele conta a mesma notícia falsa. Ele incita o descrédito no processo eleitoral. Isso é muito grave. Se eu for dizer tudo de grave que o Bolsonaro fez de 1º de janeiro de 2019 até os dias atuais, eu vou perder a conta. Eu tenho que passar um mês com você aqui, episódio 1, episódio 2, episódio 355, episódio 1455. Porque entre notícias, dissimulações, incitação à violência, discriminação, inconstitucionalidade e legalidade, o Bolsonaro faz umas 5 por dia, tranquilamente. Então, flopou, foi um fracasso. Para o que se propôs, foi um fracasso. O Bolsonaro faz um discurso, não vem uma medida concreta, mas o que me preocupa é que essas pessoas podem estar, num certo ponto, saindo do controle dele, Bolsonaro, porque ele está incitando de tal forma e criando uma expectativa não realizável de subversão institucional, que em um determinado momento essas pessoas vão começar a efetivamente agir por conta própria, como algumas já fazem. Então, efetivamente, hoje a vítima é Alexandre de Moraes, amanhã é Barroso, amanhã vão ser os ministros do TCU, amanhã vai ser o juiz de primeira instância que não suspendeu a medida de lockdown. Todas as autoridades da República estão sob ameaça de alguém que incita o confronto e que incita o desrespeito à Constituição, o presidente da República. E o pior é que, se ele for parado hoje, existe um outro problema, que é como reconduzir o campo político que ele vai deixar de presente para todos nós, né, esse presente de grego, para o quadro da disputa política dentro da institucionalidade democrática. Como essas pessoas vão ser reconduzidas a respeitar essa institucionalidade. Tensionar os limites da legalidade democrática é legítimo, mas não pedir a subversão completa do Estado democrático de direito. Então, movimentos sociais reivindicatórios existem. E o seu protesto pacífico deve ser respeitado e, em alguns casos, até algumas situações limítrofes, como a ocupação de prédios públicos por indígenas ou por MST,
para reivindicar, mas não se pode, por exemplo, se coadunar com a violência física contra as pessoas. Não se pode se coadunar com ódio, não se pode passar pano para discriminação, para arbitrariedade. Então, é um 7 de setembro que é um marco divisório porque ele leva as forças políticas democráticas de todos os matrizes e todas as nuances políticas, centro-esquerda, centro-direita, liberal, conservadores moderados, democratas cristãos, enfim, social-democratas, comunistas, todos eles vão ter que passar por um escrutínio muito forte, no sentido de tomar uma atitude que efetivamente responda às tensões do momento. Desidratar politicamente o Bolsonaro por meio de medidas dos poderes constituídos, derrotas judiciais, derrotas legislativas, é o suficiente? Eu não sei. Pode ser que não, e pode ser que isso leve a uma radicalização maior ainda. Qual o papel das Forças Armadas nesse contexto? Não se sabe. Eu não sei se o cenário de vamos esperar para que ele seja derrotado nas urnas em 2022 é suficiente. Pode ser que em 2022 não exista democracia em pé no Brasil. Vamos torcer para que esse cenário seja o mais negativo possível, mas que em alguma resposta, alguma concertação que passe por uma contenção devida ou que interrompa o mandato do presidente pelos crimes de responsabilidade ou pelo abuso de poder político que cometeu já em momento pré-eleitoral ou pelos abusos de poder político na campanha de 2018. Bernardo Campinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar meu forte abraço. Anderson, muito obrigado. Foi um prazer poder conversar mais uma vez com vocês. Bom dia a todos, bom trabalho a todos, tudo de bom, fiquem com saúde, se protejam e vamos nos mobilizar para defender a democracia brasileira, porque essa é a pauta do momento. Conversamos aqui com um advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a presidente do Instituto de Justiça Fiscal, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Maria Regina Paiva Duarte. Maria Regina, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Uma satisfação muito grande estar aqui neste programa para debater um tema tão importante quanto este. Maria, eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Maria, esse debate em torno da reforma tributária no Congresso vai avançando, conforme desejam os ultraliberais que compõem o governo. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da chamada Fase 2 da reforma, que trata da alteração das regras do imposto de renda. Dentre as mudanças acertadas pelos parlamentares, eu acho que vale destacar inicialmente a ampliação da faixa de isenção do imposto para a pessoa física, que passa a ser de R$ 2.500 por mês, e também a tributação de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas aos seus acionistas, que será de 15%. De um modo geral, Maria, como é que você analisou esse texto enviado pela Câmara ao Senado, que revisa as regras de cobrança do imposto de renda no país? De fato, as medidas aprovadas na Câmara colocam no cenário a correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, que está congelada desde 2015. E este congelamento faz com que mais pessoas paguem mais imposto. Também as medidas trazem o aumento do limite de isenção, liberando mais de 5 milhões de pessoas de pagarem imposto. São medidas boas. Poderia ser melhor, mas foi um avanço. Significa mais dinheiro no bolso das pessoas. O retorno da tributação dos lucros e dividendos é outra medida positiva, pois no Brasil não se cobra desde 1996, ao contrário do resto do mundo. Outro ponto a destacar é a extinção de um benefício despropositado, os juros sobre capital próprio, que permitia, resumidamente, que as empresas pagassem menos impostos e os sócios e acionistas fossem beneficiados com uma tributação menor quando recebessem o pagamento desses juros. Então, esses dois benefícios fazem com que a renda do capital
seja muito menos tributada que a renda do trabalho. Então, mais que na hora de corrigir. Essa, inclusive, é uma demanda nossa, antiga, de que haja isonomia de tratamento entre as rendas e que cada um pague de acordo com a sua capacidade, porque os trabalhadores têm que pagar mais, isso não está correto. Mas na proposta aprovada, isso não foi considerado de maneira adequada. A limitação em 15% da tributação dos lucros e dividendos e as isenções concedidas fazem com que a tributação dos dividendos fique restrita àqueles distribuídos pelas grandes empresas no lucro real, e isso diminui a justiça tributária. Além disso, vai estimular que mais pessoas pessoas físicas se constituam pessoas jurídicas, evitando impostos que o trabalhador não tem como fazer e precarizando relações de trabalho e direitos. Também a diminuição do imposto de renda na pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são impostos pagos sobre os lucros. É uma péssima medida. Em tempos de pandemia, quando precisamos de recursos, o governo e a Câmara dão sinais que estão alheios à realidade brasileira. O Brasil vai virar um paraíso fiscal. Quem sai ganhando com essa proposta, na sua opinião, Maria? É o contribuinte da base da pirâmide? É o empresariado? Essa reforma confere justiça fiscal em algum nível no nosso país? As medidas que eu comentei antes, elas caminham no sentido da progressividade e da justiça fiscal. Mais contribuintes pagarão menos. Quem ganha até R$ 2,5 mil, por exemplo, passa a ser isento. Quem ganha até 4,5 mil, em vez de pagar R$ 376 de imposto, passa a pagar R$ 266 e assim por diante, conforme a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Quem ganha até R$ 52.818 por ano poderá abater os 20% da declaração simplificada usando o teto de R$ 10.563,60. Aliás, esse teto ele era em torno de 16 mil, ou ainda é, né? Porque as propostas ainda não foram aprovadas e não tramitaram definitivamente, mas esse teto era de 16 mil e passou a ser de apenas R$ 10.563. Então, acima desse valor de 52 mil, poderá haver uma perda, mas a princípio a correção das faixas da tabela deve compensar. Então, podemos dizer que contribuintes nessa faixa de renda poderão ganhar com o preço do gás, da energia, dos alimentos, pode ser um alívio, mas, sinceramente, o efeito, que valerá apenas a partir de 2022, será muito pequeno, levando em conta a inflação, o preço das coisas e a situação dramática do país. Então, nós podemos dizer que quem sai ganhando mesmo são as pessoas com muito dinheiro, as empresas muito capitalizadas, como os bancos, as grandes mineradoras, porque o tratamento dado ao capital continua sendo muito benéfico. Houve correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas e do limite mínimo de isenção. Nós voltamos a cobrar imposto de lucros e dividendos, acabamos com juros sobre o capital próprio, sim. Essas são as boas notícias, mas as ruins são a diminuição de 20% para 15% da tributação sobre lucros e dividendos e as diversas isenções concedidas, por exemplo, para empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. A possibilidade de atualizar o valor dos imóveis declarados em 2020, pagando apenas 4% de imposto. Além de facilitar a lavagem de dinheiro, a geração de receita é muito menor que a obtida na apuração do ganho de capital na venda dos imóveis, conforme é tributado hoje. É uma perda de arrecadação no final das contas. Outro fator negativo, a manutenção das regras de tributação das empresas que estão no exterior. Na proposta original do governo, não seria necessário esperar a distribuição do lucro, né? Bastaria apurar este lucro que seria tributado, mas o relatório retirou essa medida, que era uma medida boa, então esse foi um ponto negativo. A possibilidade de atualizar bens e direitos de brasileiros no exterior a uma alíquota de 6%. Também a tributação a uma alíquota de 6% no estoque de lucros de fundos exclusivos e fechados.
e podendo ser parcelada em até 24 vezes. Isso só vai beneficiar as pessoas mais ricas do Brasil. E, além disso, esses estoques de riqueza eles não movimentam a economia, não geram renda e emprego, ou seja, já cobramos pouco e estamos dando concessões a quem não precisaria. Também podemos, um outro fator positivo que eu não havia mencionado antes, embora não seja um tributo, o aumento da alíquota da CEFEM sobre os minérios, do ponto de vista ambiental, é uma boa medida. As grandes mineradoras pagam muito pouco tributos, e a CEFEM, embora ela não seja imposto, ela poderia ajudar bastante nesse sentido. De acordo com os números levantados pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAZ, Maria, esse texto aprovado pela Câmara leva a uma perda anual de 41,3 bilhões de reais na arrecadação do imposto. Desse total, deixam de entrar para os cofres públicos da União 22,1 bilhões de reais ao ano. O impacto fiscal negativo para estados e municípios, de acordo com o CONCEFAZ, totaliza 19,3 bilhões de reais anuais. No entanto, a União será compensada em 18,55 bilhões de reais em razão do fim de incentivos setoriais de PIS e COFINS. É isso que de fato se dará, Maria. Vocês do Instituto Justiça Fiscal chegaram a realizar algum cálculo nesse sentido? De fato, o levantamento feito pelo CONCEFAZ aponta perdas para estados e municípios. Os estados amargariam uma perda anual de 9,9 bilhões de reais e os municípios de 9,3 bilhões. Já para a União, o impacto fiscal da reforma seria negativo em 22,1 bilhões. O governo nega, afirmando que a reativação da economia vai compensar futuras perdas, se houver, assim como a revisão de alguns benefícios fiscais vai trazer mais recursos. E eu digo se houver, porque a alegação é que as alterações precisam ser neutras, não pode haver aumento de carga tributária, que as pessoas pagam muito, não aguentam mais, e tudo isso que a gente já conhece muito bem. Ora, a recessão é brutal, as pessoas estão passando fome, a extrema pobreza sendo o destino de mais e mais pessoas, e nesse momento não podemos falar em aumento de arrecadação, cobrar mais de quem pode mais. Eu quero lembrar aqui que depois da Segunda Guerra, as alíquotas do imposto de renda das pessoas físicas estiveram próximas de 90% nos Estados Unidos e na Inglaterra, que não são nada comunistas. Ou seja, um momento de reconstrução exige um esforço maior dos indivíduos, das famílias e das empresas mais capacitadas. É evidente que os entes subfederados estão preocupados, e não é para menos. Quem faz os serviços públicos porque parte do imposto de renda é repartido entre estados e municípios. Então, se diminui o imposto de renda e se a tributação sobre lucros e dividendos cai de 20% para 15%, prejudica estados e municípios. E respondendo à segunda parte da tua pergunta, não, por enquanto nós não realizamos cálculos para estimar essas perdas, mas estamos buscando fazê-lo. Por falar nisso, Maria, como é que fica a situação dos entes federados caso essa proposta seja aprovada pelo Senado? Os governadores vinham reclamando, especialmente do tamanho do corte na alíquota do Imposto de Renda das Empresas, o IRPJ, de 12,5 pontos percentuais, saindo de 20% para 7,5%. Após um acordo com o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, foi acertado que a cobrança ficaria em 8%. Vale lembrar que o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas é dividido com estados e municípios. Como essa reforma afeta os cofres dos entes federados, Maria, que já vinham sendo tão afetados nos últimos anos? Como eu estava dizendo, a União reparte o valor arrecadado com os estados e municípios. Se nós vamos diminuir a arrecadação com esses tributos, com o imposto de renda, a diminuição do imposto de renda, as perdas vão acontecer. Os estados e municípios precisam de recursos para enfrentar os desafios que já existiam antes da pandemia e os de agora, né, com a crise pandêmica, com a crise sanitária, com a crise econômica. Eles não podem mesmo perder recursos e a luta deles deverá ser agora no Senado, para onde a proposta aprovada deve seguir. O Instituto Justiça Fiscal tem algum estudo realizado em torno de um modelo justo para a tributação no nosso país, Maria, que atenda às enormes desigualdades que estão colocadas?
Em linhas gerais, como seria uma reforma tributária que pudesse dar conta desse abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil, Maria? Sim, o IJF, o Instituto de Justiça Fiscal, se dedica desde a sua fundação, há 10 anos, a promover conteúdo tratando de justiça fiscal, seja em estudos técnicos, artigos, textos, agora essas lives, entrevistas, programas, enfim, o que estiver ao nosso alcance para contribuir para um sistema tributário mais justo. O material que produzimos está no nosso site www.ijf.org.br. Lá vocês encontram mais informação. Nós temos, inclusive, as propostas da campanha tributária Super Ricos, que agora, recentemente, conseguimos protocolar os projetos na Câmara, e o destino da arrecadação obtida com essas propostas será destinado às vítimas da Covid-19. Bom, então, respondendo à pergunta, como seria esse sistema mais justo? Bom, um sistema mais justo teria que ser o que enfrente o problema da desigualdade, fazendo a redistribuição de renda e de riqueza. Nós temos no Brasil muitas pessoas, a maioria da população, que necessita complementar a sua renda com serviços públicos, ou seja, sua renda é insuficiente. E esses serviços precisam ser financiados com recursos de quem ganha mais. Essa é a grande questão no Brasil. Nós podemos fazer políticas de enfrentamento da pobreza, como, por exemplo, o Bolsa Família, mas é insuficiente, ainda mais em tempos de pandemia da Covid-19, que nos levou a uma crise sanitária e econômica sem precedentes, aumentando o número de pessoas passando fome, em sérias dificuldades, e o que é estarrecedor, aumentou o número de bilionários de 45 para 65 agora em 2021. Mas não é só isso, mais brasileiros passaram a fazer parte da lista de bilionários. Justamente em um país que tem o teto de gastos, imagine se não tivéssemos o SUS para enfrentar essa estratégia genocida de deixar contaminar as pessoas, o que nos levou a quase 600 mil mortos. Por isso precisamos cobrar mais de quem pode mais e fazer essa redistribuição. Os princípios constitucionais nos garantem isso, basta aplicar o que diz a Constituição Federal. Nós podemos dizer que revolucionário hoje no Brasil está em cumprir a Constituição Federal. Nós podemos, por exemplo, instituir o imposto sobre grandes fortunas, que está parado desde 1988 sem regulamentação. Nós podemos cobrar mais impostos sobre o patrimônio, sobre as heranças, sobre as doações. Nós podemos tributar mais as aplicações financeiras, estoques de ativos acumulados, enfim. Nós podemos efetuar essas mudanças que possam aumentar a tributação sobre a renda, que nós chamamos uma tributação direta, e que ela é muito mais progressiva, portanto, e para que a gente possa diminuir o imposto sobre o consumo, que no caso do Brasil significa mais da metade da arrecadação, e é muito mais pesado sobre os mais pobres. Então, claro que aqui eu estou falando mais genericamente do que seria um sistema mais justo, as propostas mais detalhadas estão no site, mas se a gente pudesse resumir o que seria um sistema tributário mais justo, eu diria, é um sistema que, no caso do Brasil, cumpra o que está na Constituição Federal e tribute mais a renda, ou tribute mais as altas rendas, os elevados patrimônios e as grandes fortunas. Esse seria um sistema bem mais justo do que nós temos hoje. Para finalizar, Maria, eu também gostaria de ouvir a sua opinião, enquanto auditora fiscal, a respeito dessa reforma administrativa debatida no Congresso. Essas mudanças nas regras do funcionalismo público são realmente necessárias nas bases em que o debate tem se dado? Bom, eu diria que a reforma administrativa, ela precisa ser vista no contexto de todas as reformas que vêm ocorrendo no Brasil desde 2016, tendo iniciado lá com o teto de gastos, que foi a emenda 95 de 2016. Depois nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária,
a reforma tributária, como estamos vendo, lembrando que a gente tinha outras duas propostas que estavam tramitando, que era a PEC 110 e a PEC 45, que parece agora, nesse momento, estão na geladeira. E nós temos aí a própria reforma administrativa. Efetivamente, essas medidas que eu falei agora, elas não são reformas, pois elas pioram a situação, retirando dinheiro da saúde e da educação, enfraquecendo relações de trabalho e promovendo perda de direitos, diminuindo o horizonte para ter uma aposentadoria digna com a reforma previdenciária, além de jogar várias pessoas para uma aposentadoria privada, que a gente já viu que não é um modelo que dá certo. Nós vamos diminuir barbaramente esse horizonte das pessoas que desejam ter, dos jovens, né, que hoje desejariam e desejam ter uma aposentadoria digna. E, enfim, as reformas tributárias, elas não alteram o cerne da questão, que é essa redução da desigualdade. Enfim, e aí nós vamos completar com a precarização dos serviços públicos na reforma administrativa. Essa reforma foi pensada neste contexto de diminuir as capacidades do Estado, privatizando não só estatais, mas também os serviços que o Estado deve prestar. Ora, se o Estado é afastado, quem vai aparecer? O mercado, que vai oferecer serviços a quem possa pagar. E assim os serviços não são universais e gratuitos, eles terão um preço. E aí nós temos um detalhe que nós precisamos ressaltar aqui, já que o nosso tema é a questão tributária e também agora a questão administrativa, que nós já vimos que está tudo meio junto e misturado. Nós temos que ressaltar as novas fortunas dos super ricos do setor de saúde e educação privados. Isso é muito sintomático, né, vamos dizer assim, desse afastamento do Estado, desses serviços que que está na Constituição, inclusive, não é? A saúde e a educação, elas têm que ser públicas, elas têm que ser de acesso universal. Enfim, se essas medidas, se elas fossem pensadas em um Estado melhor, mais eficiente, que pudesse atuar mais e qualificar o serviço público, sim, seriam medidas necessárias, mas as que estão sendo propostas nessa reforma administrativa, não mesmo, até porque se a gente vai olhar a fundo, nós vamos, com a possibilidade de demissão e contratação a qualquer momento, nós vamos voltar a ter aquele famoso cabide de emprego que a gente pensou que já estava livre dele, mas não, nós estamos talvez aprovando essa reforma administrativa voltando aos tempos, não sei, talvez até nem antes da Constituição Federal, talvez a gente esteja voltando à década de 30. Maria Regina, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia e também deixar aqui o meu abraço. Eu quero agradecer, Anderson, a oportunidade de participar deste programa tão qualificado como Faixa Livre e espero ter ajudado a disseminar esses conhecimentos sobre uma tributação mais justa, um sistema tributário que possa reduzir desigualdades, que a gente possa viver num Brasil melhor. Agradeço a ti, aos seus ouvintes, também a produção e deixo um bom dia muito especial para vocês. Conversamos aqui com a presidente do Instituto de Justiça Fiscal, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Maria Regina Paiva Duarte. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui juntinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Eu quero desejar a vocês um ótimo dia e deixar um forte abraço e até amanhã!